Vamos então a um videozinho rápido aqui, né? Normalmente os meus vídeos acabam ficando meio compridos, mas eu vou tentar fazer um vídeo rápido aqui, porque não é um tema que, que eu acredito que vá despender muito labor. É mais um comentário que eu quero passar por cima. Esses dias eu ouvi um professor comentando, né, dizendo assim, que a nossa escola ainda é algo medieval, né, que a nossa escola é algo retrógrado, medieval. E a gente vê muito isso, né, as pessoas utilizando esse termo medieval para designar coisas ultrapassadas ou obscuras, né, relembrando a lenda negra, né, do período das trevas, né. Então sempre que você quer dizer que algo é ultrapassado, é obscuro, é negro das trevas, você remete à palavra medieval. Então ele chegou e falou, porque a escola hoje em dia é algo medieval, é ultrapassada, o ensino médio é ultrapassado, é medieval. Então na hora eu já senti, eu falei, meu Deus do céu, mas a própria palavra escola surgiu com o cristianismo medieval, surgiu durante a era medieval. Então eu já fiquei pensando, porra, realmente é um absurdo a pessoa utilizar a idade medieval como algo pejorativo, né? Principalmente no quesito educação, no quesito escola, porque o próprio conceito de escola, se a gente for remeter à história, né, a construção histórica disso que é conhecido como escola, a contribuição da Idade Média para o surgimento e para a formatação disso que temos hoje como escola, o papel da Idade Média foi fundamental, né? Então eu separei aqui alguns dizeres para a gente ver esse traçado histórico. Antes de falar sobre a escola na Idade Média, eu queria ler um textinho aqui para a gente desconstruir um pouco aqui, rapidamente, essa visão negativista da Idade Média, essa visão preconceituosa que se criou no Renascimento ali, né, de que foi um período obscuro, onde nada se aprendeu, onde nada se fez, um período que nós temos que esquecer e apagar da história, o período de trevas, né? Isso é um mito criado por alguns intelectuais do Renascimento. Na verdade, a Idade Média foi um período rico, vasto e que trouxe os verdadeiros alicerces para a modernidade. Não haveria ciência moderna, não haveria modernidade se não houvesse a Idade Média, que foi a base, o sustentáculo para que houvesse a revolução, a entrada na era moderna. Então deixa eu dar uma lida aqui para vocês. Ao longo dos séculos, o período medieval foi sendo rotulado por terminações que acabaram deixando esse tempo conhecido como os Anos Escuros, ou a Idade das Trevas. Essa perspectiva negativista esteve assentada no discurso de vários intelectuais do Renascimento, que viam o mundo feudal como um grande sinônimo de atraso, de primitivismo, do abandono do pensamento racional e das ciências. Somente no século XX, alguns historiadores passaram a rever esse discurso sacramentado por meio de pesquisas que repensaram tal período. A imagem inerte e simplória que antes representava a Idade Média foi perdendo lugar para a riqueza de pesquisas que apontaram para um rico universo de concepções, inventos e complexas formas de organização. Para que isso fosse possível, devemos lembrar que o campo historiográfico teve que sofrer transformações de grande importância. Ao invés de se focar apenas na credibilidade das fontes escritas, os interessados pelo tema passaram a incorporar fontes documentais de outra natureza. Em um período em que o mundo letrado se restringia a um número pequeno de pessoas, seria praticamente impossível reavaliar os significados e valores possíveis do mundo medieval somente pela escrita. Dessa forma, entre bárbaros, pestes, feudos, cavaleiros, heresias e igrejas, não podemos simplesmente ignorar a dinâmica singular e a importância histórica da Idade Média. Se não fosse pela ação dos medievais, o nosso modelo de organização das redes urbanas, as teorias administrativas e as universidades não teriam alguma das feições que hoje reconhecemos. Para quem não conhece a Idade Média, essa é a sessão para que as trevas virem uma enganosa lembrança do passado. Ou seja, é um textinho aqui rápido só para a gente observar que esse mundo das trevas, né, o mundo medieval como algo pejorativo,
é uma construção mítica criada por intelectuais do Renascimento, né? Aquele momento histórico do Renascimento, onde realmente havia todo um processo de negação dos valores medievais e retomada dos valores clássicos da greco-romanos, né? Levou os intelectuais daquela época exageradamente a criar um véu negro sobre a Idade Média. E, na verdade, não é assim, né? Hoje em dia, a gente só no ensino médio que você aprende que a Idade das Trevas, que a Idade Média foi a Idade das Trevas, isso é coisa de ensino médio. Se você vai um pouquinho mais a profundo no aprofundar o estudo, você vai descobrir que existem teses e toda uma nova realidade histórica hoje já conhecida sobre a verdadeira cara da Idade Média. Então agora eu quero falar sobre a igreja, sobre a escola, né? A importância do período medieval para a construção do conceito de escola e da própria escola, né? Vamos lá então. No período medieval, a educação era desenvolvida em estreita simbiose com a igreja, com a fé cristã e com as instituições eclesiásticas que, enquanto acolhiam os oradores, que eram os especialistas da palavra, os sapientes, os cultos, eram as únicas a educar e formar. Da igreja partiam os moldes educativos e as práticas de formação, organizavam-se as instituições e programavam-se as intervenções, como também nelas se discutiam tanto as práticas como os modelos. Práticas e modelos para o povo, práticas e modelos para classes altas, uma vez que era típico também da Idade Média o dualismo social das teorias e das práticas educativas, como tinha sido no mundo antigo, né, greco-romano. Também a escola, como nós conhecemos, a escola de hoje, é um produto da Idade Média. A sua estrutura ligada à presença de um professor que ensina a muitos alunos de diversas procedências, as suas práticas ligadas à discussão, ao exercício, ao comércio e à arguição, as suas práticas disciplinares, prêmios e castigos, vêm daquela época e da organização dos estudos nas escolas monásticas e nas catedrais, e, sobretudo, nas universidades. Inclusive, as universidades surgiram na Idade Média. Vem de lá também alguns conteúdos culturais da escola moderna e até mesmo da contemporânea. O papel do latim, o ensino gramatical e retórico da língua, a imagem da filosofia como lógica e metafísica. Tudo heranças medievais, né? Então, assim, a importância do período medieval na construção da escola. Isso é, inclusive, a própria palavra escola vem de escolásticos, vem de escolástica, né? A própria etimologia da coisa remete ao período medieval. Na Europa, foi durante os séculos XV e XVI que ocorreu a expansão das escolas devido, em grande parte, aos esforços catequistas da Igreja na busca de fiéis. Assim, os 2 últimos séculos da Idade Média presenciam a expansão da escrita tanto em latim quanto na língua vulgar. Destinadas às crianças entre 7 e 14 anos, aos poucos a escola traz o livro do domínio eclesiástico e político para o uso cotidiano. Expande-se para os estabelecimentos comerciais, livro de contas, e chega à zona rural nos contratos de venda ou locação, mesmo para posses pequenas. Também nas profissões a escola exerce grande influência. Frequentar a escola constitui uma prova de honradez, útil para conseguir um bom casamento, tornar-se administrador dos bens da paróquia ou magistrado municipal. E tem uma frase conhecida do período medieval em latim que é scholae scalae. A escola é uma escada. Estas escolas eram presididas por um eclesiástico, que era, o nome era, em latim era scholasticus, subordinado ao bispado. Daí o nome escolástica, dado à doutrina e à prática do ensino, que mais tarde vai se tornar o nome que conhecemos hoje, escola, vem do termo escolásticos e escolástica. O magistério tem maior concentração nas regiões mais desenvolvidas. Os mosteiros beneditinos, bem conhecidos, né, recebem rapazes e moças e os jovens pensionistas sempre se tornam monges. Os conventos e confrarias também podem manter escolas, assim como hospitais e orfanatos. Fundar, subvencionar e manter uma escola constitui um ato de misericórdia. Então, eu falei que seria um vídeo rápido, não vou comentar muito mais além disso, só enfatizando que quando alguém chega e lança uma frase dessa, como nossa escola hoje em dia está retrógrada, é uma coisa medieval, é uma frase que não condiz com a coisa, tá entendendo? É uma frase preconceituosa
é uma frase de senso comum e que um professor, por exemplo, que foi o que eu ouvi isso saindo da boca de um professor, que a nossa escola hoje em dia é algo medieval. Realmente, a nossa escola é algo problemático, é algo atrasado, mas longe de ser algo medieval, porque as escolas medievais eram requintadas e foi praticamente lá onde surgiu tudo isso. Então, relacionar escola de forma pejorativa à Idade Média não é correto, não está de acordo com a coisa. Essa é a importância da Idade Medieval para a construção não só das escolas, mas das universidades, né? A gente pode até fazer um vídeo depois só sobre a construção das universidades, né? A criação desse modelo educacional chamado universidade, que também surgiu na Idade Média. É um período fértil. Nossa, dá de fazer tantos vídeos, né, sobre os mitos que foram criados no Renascimento, que demonizaram, que tornaram a Idade Média algo como das trevas, né? Existe uma série de mitos renascentistas que hoje já são quebrados e não fazem nexo com o que de fato foi esse período conhecido como Era Cristã ou período medieval. Um abraço, pessoal.